Bom, pessoal, então vamos aqui para essas quatro questões sobre epistemologia moderna. Eu estou fazendo essas questões justamente para poder facilitar um pouco os estudos de vocês. E aí resolveremos algumas questões sobre René Descartes e sobre David Hume. Sendo assim, vamos para a tela. Bom, deixa eu dar uma ampliada na situação aqui para ficar melhor a minha vida e a de vocês, tá? Nós começamos pelo seguinte: Adão, ainda que supuséssemos que suas faculdades racionais fossem inteiramente perfeitas desde o início, não poderia ter inferido da fluidez e transparência da água que ela o sufocaria, nem da luminosidade e calor do fogo que este poderia consumi-lo. Nenhum objeto jamais revela, pelas qualidades que aparecem aos sentidos, nem as causas que o produziram, nem os efeitos que dele provirão. E tampouco, nessa razão, é capaz de extrair, sem auxílio da experiência, qualquer conclusão referente à existência efetiva de coisas ou questões de fato. Então, David Hume, uma investigação sobre o entendimento humano, São Paulo, Unesp. Segundo o autor, qual é a origem do conhecimento humano? Letra A, potência inata da mente. Letra B, revelação da inspiração divina. Letra C, o estudo das tradições filosóficas. D, a vivência dos fenômenos do mundo. Letra E, o desenvolvimento do raciocínio abstrato. Então, para responder essa letra A, essa questão 1 aqui, nós devemos lembrar que David Hume era o chamado empirista radical. Logo, ele só aceitava que as experiências produziam um conhecimento válido, um conhecimento verdadeiro. Sendo assim, essa 1 aqui é a letra D de dado, a vivência dos fenômenos do mundo. Questão 2. Nunca nos tornaremos matemáticos, por exemplo, embora nossa memória possua todas as demonstrações feitas por outros. Se nosso espírito não for capaz de resolver toda espécie de problemas, não nos tornaríamos filósofos, por ter lido todos os raciocínios de Platão e Aristóteles, sem poder formular um juízo sólido sobre o que nos é proposto. Assim, de fato, pareceríamos ter aprendido não ciências, mas histórias. Descartes, regras para a orientação do espírito. Em sua busca pelo saber verdadeiro, o autor considera o conhecimento, de modo crítico, como resultado da letra A, investigação da natureza empírica. B, retomada da tradição intelectual. C, imposição de valores ortodoxos. D, autonomia do sujeito pensante. Letra E, liberdade do agente moral. Então, nesse caso, se o David Hume é o empirista radical, aqui falamos de René Descartes, que é o maior nome do racionalismo moderno. Ou seja, é aquele que admite que o sujeito deve ter autonomia para pensar. E é justamente desse pensamento, dessa razão, que vai surgir o conhecimento verdadeiro. Então, sendo assim, né, o autor considera o conhecimento como autonomia do sujeito pensante. Lembrando sempre, né, aquela ideia do penso, logo existo. É uma das certezas de Descartes, da filosofia cartesiana, né? O pensamento é universal que nos define como humanos. A outra certeza de Descartes é a ideia de Deus. Tá bom? Vamos para 3 aqui. Na primeira meditação, eu exponho as razões pelas quais nós podemos duvidar de todas as coisas, e particularmente das coisas materiais, pelo menos enquanto não tivermos outros fundamentos nas ciências, além dos que tivemos até o presente. Na segunda meditação, o espírito reconhece, entretanto, que é absolutamente impossível que ele mesmo, o espírito, não exista. Meditações metafísicas, o instrumento intelectual empregado por Descartes para analisar os próprios pensamentos tem como objetivo. Letra A,
observar os eventos particulares para a formação de um entendimento universal. B, analisar as necessidades humanas para a construção de um saber empírico. C, estabelecer uma base cognitiva para assegurar a valorização da memória. Letra D, identificar um ponto de partida para a consolidação de um conhecimento seguro. É investigar totalidades estruturadas para dotá-las de significação. Então, nesse caso aqui, letra D, é o pensamento, é a faculdade intelectual que vai permitir a consolidação de um conhecimento seguro. Por isso que ele é um racionalista, por isso que ele acredita que é a razão que vai produzir o tão famoso conhecimento seguro, né? E era uma meta de Descartes, né? A liberdade de pensamento, que veio, por exemplo, posteriormente a influenciar os iluministas. Lembrando sempre, gente, deixa o like, se inscreve, vamos chegar aos 250 inscritos aí. E a questão 4, aqui nesse texto, até um pouco grande, né, do próprio Descartes, de novo, nos diz o seguinte, né? É uma coisa bem notável que não haja homens que não sejam capazes de arranjar em conjunto diversas palavras e de compô-las num discurso pelo qual façam entender seus pensamentos. Os homens que, tendo nascido surdos e mudos, são desprovidos dos órgãos que servem aos outros para falar, costumam inventar eles próprios alguns sinais pelos quais se fazem entender por quem, estando comumente com eles, dispõe de lazer para aprender a sua língua. A passagem acima informa sobre a relação entre pensamento e linguagem no racionalismo moderno. Sobre essa relação, pode-se afirmar corretamente que, letra A linguagem, quer seja sonora, quer seja em sinais, tem a função de fazer o pensamento ser entendido pelos outros. B, a capacidade de produzir discursos, isto é, a linguagem é o que permite aos homens ter pensamentos. C, o entendimento entre homens se dá através da linguagem que, todavia, é anterior ao pensamento. Letra D, o pensamento existe, independentemente do discurso, como ocorre entre surdos e mudos, não precisa ser entendido. Letra E, a capacidade de produzir enunciados certos e evidentes. Então, nessa questão aqui sobre a relação entre o racionalismo, o pensamento, né, e a linguagem, aqui a questão que melhor responde é a letra A. A linguagem, quer seja sonora, quer seja em sinais, tem a função de fazer o pensamento ser entendido pelos outros. Pessoal, então é isso. Até o próximo vídeo. Se inscreve para dar uma força e valeu. Até mais.